Boa noite a todos, eu renovo aqui. A paz do Mestre Jesus esteja aqui conosco nessa noite. O pessoal que acompanha pela internet também. Vamos todos aqui nos irmanar, né, nesse anseio, né, de esclarecer mais o nosso íntimo, de caminhar, né? Nosso irmão Carlos, que fez a prece muito gentil, né, falou que a gente vai ensinar. Não, estou aqui para aprender também, a gente juntos refletir e vamos todos tentar sair um pouquinho mais assim, com um embasamento melhor de todo aquele potencial, todas aquelas oportunidades que a doutrina espírita nos oferece para a gente caminhar, porque os nossos professores mesmo estão lá na espiritualidade, né? O próprio Kardec, né? Emmanuel e tantos outros benfeitores amigos, né? Que estão num patamar superior de evolução, eles são nossos professores, aqui nós somos todos alunos. Eu estou aqui só na posição assim de coordenar aqui as nossas reflexões para juntos a gente, né, absorver um pouquinho mais dessa luz imensa, gigantesca que vem do alto através do Evangelho, né? E dos postulados da doutrina espírita. Nosso tema, né, homenageando Kardec, no mês de Kardec, né, outubro, as casas espíritas normalmente elas, né, fazem mesmo essa homenagem a Kardec, né, com temas relacionados ao próprio Kardec ou né, a própria doutrina, né? Então nós escolhemos para falar aqui, né, o que é o Espiritismo. Pode parecer um termo um pouco meio, né, mas estamos na casa espírita, todo mundo sabe o que é o Espiritismo, né? A gente sempre tem algo mais a aprender, a compreender, né, e nós vamos falar especificamente desse livro aqui, o que é o Espiritismo, né? Que Allan Kardec trouxe, né, à luz, exatamente porque em 18 de abril de 1857 veio, né, a público o Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita, que traz os postulados, que traz aqueles ensinamentos dos espíritos superiores, né? Que é uma obra que não nasceu assim dos anseios de um homem, né? Não foi um filósofo que sentou num escritório, numa escrivaninha, deixa eu bolar aqui uma filosofia, deixa eu explicar aqui, né? Não foi um teólogo com seus estudos, não. Vem do alto. Vem da bondade do Mestre Jesus em nos auxiliar e nos dar mais este amparo aqui para a nossa caminhada, para a gente melhor utilizar o nosso livre-arbítrio no nosso aprimoramento espiritual. Então, a doutrina espírita ela vem do alto, e Kardec fez o trabalho humano de codificar, de organizar, né? Um trabalho gigantesco, um trabalho monumental, mas ele fez essa parte humana. E quando ele traz o Livro dos Espíritos, aqui, né, 18 de abril de 1857, foi um frisson, foi realmente, não só na França, mas em toda a Europa, porque repercutiu demais mesmo. Tanto pelo esse novo conhecimento, né, do que havia além aqui do plano físico, né, de tudo aquilo que a doutrina aborda, né, mas mexeu também com muitos interesses. Então teve também assim muitos debates, teve aqueles que negaram, teve aqueles que denegriram. Então quando é lançado o Livro dos Espíritos, fica aquele meio que um tumulto assim, que nem todos tinham acesso ainda à obra, né, Livro dos Espíritos. A gente tem que imaginar que a gente está lá na metade do século XIX, né? Eram outros tempos, né? Mesmo lá em Paris, na França, tinha dificuldade, né, a produção de livros. Então a notícia da doutrina chegava antes, e chegavam as confusões também, um falando mal, outro falando bem, um achando divino, outros, né, aqueles negadores sentindo ameaçado assim o seu poder terreno, assim, né, negavam a doutrina espírita. Então ficou muita confusão. É por essa razão, né, que Kardec ele pensa e lança em 1º de julho de 1859 o que é o Espiritismo. Porque quando foi lançado, Kardec, a gente sabe, é o pseudônimo de, né, Hippolyte Léon Denisard Rivail, o professor Rivail, né? Ele já era na França muito conhecido. Ele era um pedagogo, educador, já tinha escrito vários livros na área da educação, da pedagogia. Mas Kardec, né, ele se utiliza o pseudônimo de Kardec, que foi um nome que ele utilizou numa encarnação passada como sacerdote druida, por sugestão dos espíritos mesmo, deixando de lado aquela personalidade humana que já era muito conhecida, né? Lá o Hippolyte Léon Denisard Rivail, né, professor, para assumir esse pseudônimo Allan Kardec que ninguém conhecia. Eu falo, mas como é esse Kardec? Quem é esse Kardec? Como é que ele traz isso? Como que pode? Por isso ele vem
esclarecer a gente com, né, sabe, o livro mais importante é o livro dos Espíritos, né? Por isso que ele não foi lançado primeiro, que é o Espiritismo, foi lançado depois. Por quê? Porque ele vem exatamente esclarecer aquelas confusões, aquele disse-me-disse que estava ocorrendo ali, principalmente aqueles que, né, teve um ataque muito forte do aspecto religioso, porque abalava muitas estruturas, assim, dogmas mesmo, né? E isso sempre foi assim, basta a gente lembrar, não é uma questão assim de maldade, não é questão assim da pessoa combate, é porque o novo ele assusta, ele, né, não é fácil assimilar. A gente se lembra de Paulo de Tarso, né? O grande apóstolo Paulo, né? Antes dele ter o encontro com Jesus lá na porta de Damasco, né, na estrada de Damasco, quase chegando já na cidade de Damasco, ele foi o maior perseguidor dos cristãos, né? Porque ele era ruim? Não, porque ele, naquele ponto de vista dele, ele defendia a lei mosaica, né? Ele era um judeu e ele, com muita fibra, com muita firmeza, ele defendia aquele ponto de vista antes de conhecer de fato Cristo. Tanto que quando ele, né, conhece o Cristo, né, e tem aqueles eventos todos ali, ele se torna o maior trabalhador, o maior divulgador do Evangelho. Foi ele que tirou o Evangelho dali de Jerusalém e levou para todo o Oriente Médio ali. Foi ele, um trabalho assim que é só a gente ler Paulo e Estevão que a gente vai ver como que esse trabalhador de perseguidor, né, de cristãos passa ao maior divulgador do Evangelho ali. Num trabalho monumental que ele realizou, muito bem descrito no livro Paulo e Estevão, que a gente sempre recomenda, mesmo para quem já leu, é bom reler porque é uma obra simplesmente sensacional, né? O próprio Chico elegia Paulo e Estevão como principal obra da lavra mediúnica dele. Era a principal obra, né? Então, em razão do antagonismo que gerou o lançamento do Livro dos Espíritos, dessa confusão mesmo, é que Kardec lança o que é o Espiritismo. Ele tem um formato interessante, que ele vem em forma de diálogos. Porque Kardec, né, ele é o codificador da doutrina espírita, mas ele não se fechava, ele, né, tanto que ele ensina a universalidade do ensino. Então ele recebia uma mensagem, ele esperava para ver se essa mensagem, aquele ensinamento, aquele apontamento, aquele fundamento também era transmitido por outros médios em outros lugares. Então ele estava em permanente contato, por carta, por telégrafo. Ele mesmo fez diversas viagens assim por toda a França, divulgando e entrando em contato com, né, com aquelas informações que chegavam da espiritualidade. Então ele tinha esse hábito do diálogo. A Revista Espírita, ela é toda assim, né, é uma arena ali de debates mesmo que ele colocava, né, o que é o Espiritismo nesse mesmo formato de diálogos, que é muito interessante a gente, né, logo na introdução do que é o Espiritismo, Kardec já traz a primeira definição do que é o Espiritismo, que vale a pena a gente ver aqui, né? Tem a introdução lá no finalzinho, Kardec fala assim, olha, sobre o Espiritismo. É uma ciência que trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos, assim como trata da relação desses espíritos com o mundo corporal. Essa definição da doutrina está, né, o que é o Espiritismo, né? É interessante porque em 1864, Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá ele dá a definição também da doutrina espírita com um formato diferente, com uma abrangência um pouco modificada também. Vamos ver como que ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo, definindo a doutrina espírita, que o Espiritismo era a nova ciência que vem revelar ao mundo, por meio de provas irrecusáveis, a existência do mundo material. Que é o Espiritismo, ele fala que é uma ciência. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que é a ciência. Aí a gente precisa conversar um pouquinho a respeito disso para a gente compreender por quê. Quando fala uma ciência, primeiro, o que é ciência? Porque fala ciência, a gente imagina aquela ciência acadêmica, do laboratório, do cientista, né? A gente fala em ciência, a gente imagina isso. Mas o sentido da palavra ciência, como vem lá do latim sciere, é conhecimento, saber. É nesse sentido que a gente precisa, sabe, entender a palavra ciência. Um conhecimento, um saber, né? Diferente daquela coisa acadêmica, de laboratório, de experimentação, que
tem o seu valor, mas quando fala ciência aqui, não está falando de laboratório, não está falando desse conhecimento. Então, no que é o Espiritismo, Kardec fala assim que é uma ciência que vem trazer esse ensinamento. Uma ciência, quer dizer que é uma entre outras. É um conhecimento entre outros, que de fato nós já não tivemos outras revelações espirituais, informações, é natural que seja assim, né? Naquele momento ali, pelo aspecto de filosofia espiritualista, a doutrina espírita era uma ciência, né? Se a gente pegar aqui no Livro dos Espíritos, ó, logo no frontispício, né, que é essa primeira página, está escrito aqui assim, ó, filosofia espiritualista. Quando Kardec fala isso, a filosofia espiritualista, ele está falando do modo geral. É uma filosofia, são ensinamentos que servem para todos. É aquele ensinamento, aquela filosofia que vem responder aquelas grandes questões da humanidade. Quem que eu sou? De onde eu vim? Para onde que eu vou? Qual que é o meu papel aqui no mundo? Sabe? Essa está na parte da filosofia espiritualista. Ou seja, é uma ciência. É um ensinamento, um saber dentre esses todos. Mas logo abaixo aqui, o que ele fala? Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita. Aí já é a ciência. Você vê como que a gente já está abordando aqui o tríplice aspecto da doutrina espírita? Filosofia no plano geral, né? E a ciência espírita, que é esses postulados da doutrina espírita, que aí já são específicos, já são direcionados à doutrina espírita. E o terceiro aspecto, né, da doutrina espírita, que é o religioso, ficou bem, né, explicitado, explicado, que é a busca, né, do aperfeiçoamento moral, que Kardec deixa bem entendido assim, que a doutrina tem esse aspecto religioso no Evangelho segundo o Espiritismo. Religioso, né, pessoal? Nós não podemos nunca pensar em religioso, porque a gente traz um condicionamento de outras encarnações, então a gente fala em religioso, a gente pensa em ritual. A gente pensa em sentar, ajoelhar, cantar, né? Religião, né, a palavra religião vem lá, religare, né, do latim também, é religar. Religião tem o objetivo o quê? De fazer a nossa religação com o Pai, né? Fomos criados por Deus, né, simples ignorantes, né, e na nossa caminhada, pelo uso do livre-arbítrio, a gente tem que caminhar de volta para Ele, nesses patamares de ascensão que a gente tem que vencer pelo nosso esforço, né, pela nossa dedicação, escolhendo o caminho, né, que a gente quiser escolher. Né? Claro que é sempre bom a gente estar iluminado pelo Evangelho, né, pelos ensinamentos dos espíritos superiores, que a gente vai fazer um caminho melhor, né? A gente vai fazer um caminho mais reto nessa estrada evolutiva. Né? É como um GPS, né? Você põe no GPS lá, né? Na cidade lá que você não sabe o caminho, você põe, quero daqui para Belo Horizonte. Né? Aí o GPS está apontando o caminho, mas de repente ali está apontando o caminho e fala, não, mas não quero ir por aqui, não, quero ir por lá. Aí o caminho começa a ficar mais longo. Daqui a pouco você pega uma estrada de terra, esburacada, passa uns quebra-mola, pega uns mata-burro. Por quê? Porque você não escolheu o caminho. Isso é livre-arbítrio. Né? O Evangelho também dá essa rota certinha pra gente. A doutrina espírita dá essa rota certinha pra gente. A gente tem o livre-arbítrio e de repente a gente escolhe outros caminhos. Tortuosos, cheios de dificuldade, muito mais longo. Né? Às vezes é caminho que eu vou espalhando espinho, pedra, né? Mágoa, né? Adivinha o que vai acontecer? Eu vou ter que voltar por esse mesmo caminho, recolhendo espinho, pedra, mágoa, até eu retomar a rota. Por isso é tão importante assim, esse aspecto religioso da doutrina espírita. É uma filosofia, pelo seu cunho filosófico geral, né? É uma ciência porque traz conhecimentos assim que realmente só tem na doutrina espírita, com a clareza, com a profundidade, com a extensão, né? E tem esse aspecto assim religioso que às vezes a gente vê ser meio debatido assim, mas o espiritismo é religião? É claro que é religião, mas nesse sentido, né? Esquece a ritualística. É nesse sentido de ser uma guia moral pra gente, ser um roteiro, que sempre é o nosso livre-arbítrio que vai escolher, né? Jesus mostra o caminho, né? Eu posso seguir ou não. O risco é meu. Eu quero subir uma montanha, né? Pertinho da gente que tá Agulhas Negras, né? Prateleiras, né? O pessoal que gosta aí das trilhas, né? Eu vou com o guia. Aí o guia tá falando, vamos por aqui, ó, pega aqui, põe o pé aqui, vamos. Se eu resolvo não acompanhar o guia, né?
não vai dar certo esse negócio, né? Mas muitas vezes a gente faz isso, né? Jesus, o mestre amado, a doutrina no seu aspecto religioso está apontando o caminho e a gente escolhe outras. É porque a gente ainda não, né, não conseguiu vencer ainda, né, o nosso próprio egoísmo, onde eu me iludo com circunstâncias aqui. O caminho está bem claro, que ó, é aqui que eu tenho que ir. Mas eu me iludo com determinadas circunstâncias e perco aquela oportunidade de fazer o caminho mais curto. Mas não tem problema. Então, na sequência, Kardec vai começando a explicar os pontos básicos da doutrina espírita, os fundamentos mesmo. E é interessante que, é claro, é óbvio, né? Ele segue uma sequência que está no Livro dos Espíritos também. Tanto que ele fala da tríade, que são os elementos gerais assim, do universo, elementos principais do universo, que é Deus, Espírito e Matéria. Exatamente como está no Livro dos Espíritos. Se a gente for estudar aquele Livro dos Espíritos, trata primeiro de Deus, depois né, da questão material, através dos fluidos, né, principalmente fluido cósmico universal, e depois dos espíritos, da criação dos espíritos, individualização. Isso só até a pergunta 100. Né? Depois ele falar dessa tríade, né, Deus, Espírito e Matéria, aí ele entra nos fundamentos mesmo, nos princípios fundamentais da doutrina espírita. Né? São 5 princípios fundamentais. Pra gente, alguém perguntar pra gente o que é o espiritismo, a gente tem que, né, ter mais ou menos assim essa base para, né, nossa irmã, né, nosso irmão aqui que são os dirigentes da casa aqui, todo dia tem gente perguntando, querendo orientação, então eles já estão com isso na ponta da língua. Mas nós, no nosso dia a dia, pessoal que está aqui, pessoal da internet, as pessoas vêm, sabe, elas têm um anseio de luz, muitas vezes naquele momento de dor, de prova, ou simplesmente de vazio, né? Então a gente tem que saber, assim, como falar, como conduzir, né? A gente faz a nossa prece, né, pedindo o amparo do alto quando tem que esclarecer alguém, quando tem que fazer como se fosse um atendimento fraterno, mas a gente tem que saber do que a gente está falando também, né? Não adianta a gente só querer colocar, né, na intuição, não, a espiritualidade vai me dizer o que fazer. Se a gente tiver de boa intenção, tiver realmente querendo ajudar, a espiritualidade vai estar ali. Mas a gente precisa fazer a nossa parte tendo, né, os conhecimentos que são básicos. Como está falando aqui, princípios fundamentais. O primeiro princípio fundamental que Kardec coloca, a existência de Deus. Às vezes a pessoa tem uma ideia assim, deturpada da doutrina espírita, que já perguntaram para mim, mas vocês espíritos, vocês acreditam em Deus? Aí a gente fala a pessoa, não acredito em Deus não. A pessoa cai da cadeira, né? Aí a gente explica para a pessoa, gente, não é uma questão de crença, não é uma questão de acreditar. A gente sabe da existência de Deus. A gente sabe que tem que existir uma causa para tudo isso que a gente vê, uma causa primária. Como está lá, pergunta 01 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Né? Então não dá para fugir disso. É interessante que nessa pergunta, olha, Kardec, ele estava na missão que tinha que ser dele mesmo, né? Porque ele não pergunta assim, ó, quem é Deus? Quem é Deus estaria individualizando, estaria humanizando Deus, né? Ele pergunta o que é Deus? Ou seja, faz uma abstração, porque realmente, né, a gente traz assim, né, das religiões, aquela coisa, né, fala em Deus, a pessoa meio que imagina um velhinho, né, de barba branca, sentado num trono, preferência de nuvem, não fazendo nada lá no céu por toda a eternidade. Que já criou lá nos 7 dias da criação, né, 6 dias, ele está no 7º até hoje descansando. A gente sabe que não é assim. Né? Jesus mesmo falou, meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Ou seja, a criação não para. Né? Se Deus, né, trabalha até hoje, Jesus trabalha até hoje, imagina nós, adivinha o que nós precisamos fazer? Precisamos trabalhar. Nós aqui encarnados, né, temos os nossos irmãos desencarnados que estão aqui acompanhando a gente também, a gente sabe disso. Né? Mas nós aqui encarnados, a gente tem o nosso trabalho material, voltado ao nosso, né, sustento material, as injunções que são aqui do plano físico. Né? Tem esse trabalho que a gente tem que dar conta para se vestir, para se manter e tal. Temos que estudar, temos que nos formar, né? Cada um dentro da sua história, das suas necessidades. Né? É um trabalho, mas o trabalho principal é do aprimoramento moral. E esse é um trabalho que às vezes
a gente acaba deixando de lado, absorvido por aquele trabalho material. Eu tenho tanto compromisso, é boleto para pagar, é o trabalho lá, é o meu chefe chato, é isso, é aquilo. E eu esqueço que eu tenho todo dia realizar um trabalho também no meu campo íntimo. Deus trabalha até hoje, né, nas palavras de Jesus, o mestre diz, eu também trabalho, né, e nós precisamos trabalhar cada dia também, não perdendo as oportunidades de aprimoramento. Né? Jesus é o quê? Conforme o livro dos Espíritos, nosso guia e modelo. Guia e modelo. Jesus fala, e eu também trabalho até hoje. É para nós trabalharmos também todos os dias. Para a gente não deixar passar as oportunidades que a gente tem de aprimoramento. Temos a nossa rotina, temos o nosso dia a dia, mas dentro desse dia a dia nós temos também as nossas tarefas de aprimoramento. É só a gente prestar atenção. Todos os dias tem ali algo que a gente pode trabalhar, que a gente pode fazer. Nas relações de família, de amigo, nas relações de trabalho. Eu sempre posso ser mais paciente, né? Eu posso ser mais tolerante, eu posso deixar de lado um pouco o meu eu para prestar atenção no outro que está do meu lado. Esse é o trabalho que Jesus está pedindo para a gente. Né? É esse o exemplo que ele dá de trabalho, que é tão importante, porque o Pai também trabalha até hoje. Então, né, Deus, nosso Pai, né, Jesus nos ensinou que Deus é o quê? É o Pai, né? Pai nosso, como ele ensinou lá na prece, né? Porque tem aquela ideia ainda, né? Está lá no Antigo Testamento, do Deus vingativo, do Deus que castiga, né? Às vezes as mamães assim meio incautas, né, colocam os medos do filho, olha, você está fazendo, Deus está vendo, hein? Deus vai castigar, né? Deus não castiga ninguém, mas aquilo incute no espírito da criança, que é Deus que castiga. Né? Não tem castigo na obra divina. Tem leis eternas e imutáveis, e justas e misericordiosas. Não falando do livre-arbítrio? Se eu não quero o caminho aqui, não é meu livre-arbítrio que está levando aqui, aí eu recolho as consequências do meu livre-arbítrio, da escolha desse caminho tortuoso que eu escolhi. Ah, mas por que a pessoa escolhe o caminho pior? Porque a gente precisa crescer, porque a gente precisa trabalhar o nosso íntimo, porque a gente precisa, sabe, sair do centro, né? Sair do egoísmo, sair do eu, para conseguir ver com clareza toda essa caminhada. Né? E essa compreensão desse Pai, desse Deus justo e misericordioso, um Pai mesmo, não um Deus vingativo, não um Deus, né? Tem gente que fala assim, da uma questão lá, uma mágoa, fala, não, eu perdoei, mas ele vai acertar as contas com Deus. Quer dizer, Deus que vai vingar ele, né? Deus que vai fazer a parte. Deus é amor, Deus, né, é nosso Pai, ele vai, né, ele abraça todos nós e renova as nossas oportunidades. E aí a gente já vai entrando num segundo fundamento da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma. Né? Nós fomos criados por Deus, né? O livro dos Espíritos está aqui. Né? Então, a 100 tem essa, né? Numa delas ali, eu não lembro exatamente qual agora, né? Os Espíritos respondendo, né? Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Né? Ou seja, o que traz o aprimoramento para a gente é o nosso esforço próprio. O que traz, por que eu deixo de ser ignorante? Ignorante no sentido de não conhecer, né? de não ter aprendido, né? Como que eu deixo de ser ignorante? Aprendendo, esforçando, buscando. Né? Como que eu vou crescendo? É através do mérito. Então Deus, nosso Pai Criador, né, nos cria em algum momento. Deus, nosso Pai, ele é eterno, né? Deus não teve começo, não tem fim, né? Deus é eterno. Nós é diferente. Né? Nós fomos criados em um determinado momento e não vamos morrer nunca. Então nós somos imortais. Deus é eterno. Nós somos imortais. Porque, né, a gente aqui no plano físico, assim, a gente se associa tão fortemente com o aparelho físico, né? Eu bato o dedo aqui, dói, eu me condiciono muito fortemente a achar que eu sou esse corpo físico. Mesmo a gente que é espírita, que lida com esses temas assim, com mais profundidade, com mais frequência, a gente faz uma associação muito forte do eu com o corpo físico. Só que nós estamos usando esse corpo físico aqui. Né? O nosso espírito, revestido do perispírito, aqui durante a encarnação está revestido do aparelho físico para as experiências que a gente tem que viver aqui. Então é bom a gente ir criando essa consciência que eu não sou esse corpo físico aqui, porque daqui a pouco a gente vai sair desse corpo. A gente vai sair desse corpo, de um corpo físico, quantas vezes forem necessárias.
mas a gente não vai sair da vida nunca. Imortalidade da alma, né? É um conceito que ainda, quando a gente para pensar mesmo, repito, quando a gente fala assim, nós espíritos, não estou colocando a gente num patamar superior, não. É porque a gente tem assim, esse conhecimento maior que, na verdade, é só mais responsabilidade para a gente. Não é para a gente se orgulhar, ficar envaidecido, não. Né? Jesus falou, muito se pedirá de quem muito recebeu. Nós recebemos muito. Mesmo assim, nós temos um condicionamento muito forte, né, de ligar, né, a minha personalidade, o meu eu, ao corpo físico. Tanto é que o que acontece quando morre alguém muito querido da gente? A gente fica destruído, a gente fica, parece que foi um pedaço da gente junto. É normal esse sentimento, porque, né, nós não vamos ter a presença física ali da pessoa, né, nós não vamos ter mais a convivência ali por um tempo, mas a pessoa não morreu, não. Ela deixou o corpo físico, ela segue para novas experiências, lá na frente nós vamos nos encontrar, vamos retornar um dia também aqui para nova experiência no corpo físico, é a imortalidade da alma, porque, né, é esse processo, desde que nós fomos criados, né, até a gente alcançar lá o topo da escala evolutiva, vai levar milênios incontáveis, mas nós vamos chegar lá, porque faz parte da lei de evolução. Ninguém vai ficar estacionado indefinidamente. O espírito estaciona por um tempo. Ele pode realmente ficar ali renitente, ficar repetindo erros por um tempo. Mas a lei do progresso vai impulsionar para frente. Muitas vezes vai impulsionar com a nossa professora chamada dor. Né? Em processos assim que às vezes a gente olhando aqui do plano físico a gente não compreende, mas assim, espiritualizando o ponto de vista, a gente vai conseguir compreender que há necessidade, às vezes, daquele evento mais difícil, mais duro. Há, assim, esse impulso, essa alavanca que vai gerar progresso, muitas vezes, pela dor. Né? Como, né, aquela frase que é muito batida na doutrina espírita, né? Quem não vai ao Pai pelo amor, vai pela dor. É um chavão, é muito batido, mas é uma verdade. Né? Jesus falou isso de outra maneira. O amor cobre a multidão dos pecados. Né? Eu posso ter errado muito, mas eu posso, de repente, no momento que eu desperto, eu começar a amar muito. O amor que cobre a multidão dos pecados. Olha como Deus não é vingativo, Deus não é, né, aquele que castiga, né? Ele renova as oportunidades. Né? Como que Deus renova as oportunidades para nós? Aí a gente está entrando no terceiro ponto fundamental da doutrina espírita, a reencarnação. Somos um espírito imortal, né? Porque todas as religiões, elas são espiritualistas. Ou seja, elas acreditam em algo além da matéria, né? Ou tem o espiritualista e tem o materialista. O materialista só acredita na matéria. Né? O espiritualista de qualquer religião, ele acredita que tem um algo mais. Né? E o espírita, né, que é dentro do corpo nosso doutrinário, a gente tem essa compreensão assim, dentro do que a doutrina espírita nos fala. E a reencarnação é um dos pontos assim mais conhecidos, um dos pilares mais conhecidos da doutrina espírita. Fala espírito, você acredita em reencarnação, né? De novo, não é uma questão de acreditar. É questão da gente saber. A gente sabe, né, pelo raciocínio, né, pelo estudo, né, pelas reflexões, a gente sabe, não tem como ser de outra maneira. Como que a gente vai imaginar um Deus justo, bom, misericordioso, se não for pela justiça da reencarnação? Né? Como que, imagina uma experiência por mais longa que seja, 100 anos no corpo físico, o que a pessoa aprende em 100 anos? Aprende muita coisa, mas para a caminhada imortal de um espírito, é um segundo, uma vida é um segundo, é um pedacinho de nada. E a gente tem que aproveitar cada pedacinho desse, sim, para somar nas experiências, mas daqui a pouco, né, a gente está com uma nova oportunidade, está né, precisando retornar ao plano físico para continuar essa nossa caminhada. Jesus não falou, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial? Ele não está falando de a gente ser igual a Deus, né? Ele está falando que tem uma perfeição que a gente pode alcançar. Né? Como que a gente vai alcançar essa perfeição? Não vai ser numa vida. E olha que a perfeição que ele fala não é, né, no Evangelho lá ele fala, sede perfeito, né? Amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que os odeiam, orai pelos que perseguem e caluniam. Ele dá esse exemplo de perfeição para nós, que ainda está tão distante para a gente. Mas pensa bem, a gente mal está orando para quem a gente ama,
Imagina orar por quem está nos perseguindo, né? A pessoa está querendo acabar comigo, está me caluniando, eu vou lá orar pela pessoa. Isso é muito difícil para a gente ainda. Olha como que a gente está distante ainda. E a reencarnação tem essa, né, são essas possibilidades que renovam para a gente. Porque não tem uma outra maneira da gente entender a justiça divina. Pergunta 171 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, ó, em que se funda, né, qual a base do dogma da reencarnação? Na justiça de Deus. A base da reencarnação está exatamente na justiça divina. Como que você vai entender? Imagina, nasceu hoje aqui 2 crianças aqui no hospital, na maternidade, vamos fazer uma suposição. Né? Uma numa família, né, bem estruturada, né, materialmente, emocionalmente, que vai morar ali no prédio bacana, que vai ter todos, né, todo suporte e tal, e a outra, filho de uma mãe independente de crack, que moradora de rua e tal, e a criança, né, aquele espírito que reencarna ali, muitas vezes já traz a dependência química. Nós vimos isso muitas vezes no abrigo que a gente frequentava em São Lourenço, coisa muito triste, criança de dias com crise de abstinência de crack. Né? Como que você explica como que nasce uma criança com crise de abstinência de crack e outra está lá num berço chamado berço de ouro, né? Como que Deus faz isso? Né? São as experiências que a gente tem que passar no caminho da vida. Né? Daqui a pouco as posições vão se inverter. Né? A gente lança as ideias aqui, às vezes a gente tem que... Né? Os benfeitores falam assim, ó, fala um pouco mais disso aí, porque a pessoa pode pensar assim, mas como que uma criança pode nascer com crise de abstinência de crack? Que culpa teve essa criança? Né? Aí a gente tem que contextualizar. Né? Aquela mãe, aquela dependente química, ela está naquele momento de degradação física, emocional. Né? Então, na busca da droga, há promiscuidade, né? Há ali o contato, né? A pessoa sai da realidade. É um quadro muito triste, lamentável, mas é assim que acontece. E quem vocês acham que são os espíritos que estão ali no entorno daquele momento ali? São espíritos também, né, que estão com problemas de dependência química, que desencarnaram e continuam com a dependência. Né, e se ligam àqueles encarnados ali, e quando há uma concepção, eles são, né, no processo quase que automático, são colhidos ali pela reencarnação. Olha como que a justiça divina funciona sempre. Né? Não vai uma criança, né, que é um espírito, reencarna ali no corpo, tem uma dependência química do nada. É claro que tem toda essa... Tem um contexto por trás que está falando exatamente da justiça divina. É doloroso, mas é a porta de regresso, de começo do restabelecimento do equilíbrio. Né? É que a gente vê tudo muito pontual assim. Então é a reencarnação favorecendo essa oportunidade, né? Da gente caminhar até um dia ser perfeito. Raul Teixeira conta na palestra dele uma história muito interessante assim, que ele viveu. Né? Ele na cidade dele lá, ele estava com os amigos lá no trabalho, Raul Teixeira, né? Todo mundo conhece, né? Aí os amigos falaram, vamos almoçar? Falaram, vamos. Né? Aí saíram os 3 para almoçar e foram num bairro lá que tinha vários restaurantes, assim, eles estão indo, né? E conversando, vamos almoçar, né? Aí passando numa rua lá, ele viu assim numa lixeira, uma mulher revirando a lixeira e comendo o lixo da lixeira. Assim, passou assim de carro e ele viu o nome da rua, ele conhecia aquilo ali. Nossa, aquilo acabou com ele. Né? Ele indo pro restaurante, ele não conseguia tirar a mulher da cabeça, né? Ele indo comer naquele restaurante, né? Aí foram lá, os amigos pegaram lá, se serviram, ele também. Ele ficou assim diante do prato, assim, os amigos comendo, conversando, né? E ele não conseguia parar de pensar na mulher lá. Né? Não conseguia, não almoçava, né? Os amigos falavam, o que você tem? Ele falou, não, tô. Aí nesse momento, o benfeitor dele, Camilo, né? Através da mediunidade dele, fala para ele assim, ó, meu irmão, come, você não comer não vai resolver o problema da nossa irmã lá de comer. Então coma, daqui a pouco você desmaia aí e tal, não adianta fazer isso, né? E Camilo fala para ele assim, além do mais, aquela mulher, ela rejeita todo auxílio que levam para ela. Se você chegar com uma marmita lá, ela vai jogar fora na sua frente. Né? Ela traz um complexo de culpa tão forte que você viu o nome da rua lá, era uma personalidade famosa, era uma pessoa muito famosa, Raul Teixeira.
Teixeira diz que no Brasil inteiro tem rua com o nome da pessoa. É aquele espírito reencarnado, que pelo magnetismo ele é atraído, ele só fica naquela rua ali que tem o nome dele. Mas tem um complexo de culpa tão grande que ele não aceita auxílio. Ele mesmo se pune, aquele espírito, nesse complexo, né? A gente compreende assim, olha a reencarnação nos seus processos, né? Onde o próprio espírito ali, no complexo de culpa deles, se punindo ali pela reencarnação anterior, que para a história é uma grande personalidade, uma grande pessoa, mas que na verdade se comprometeu muito, muito com a própria consciência, né? Então a gente vê como que a reencarnação, ela está falando da justiça divina. Ela está falando desses processos que, se a gente pega só o recorte, assim, a gente não compreende. Fala, nossa, mas como é que é, né? Nessa mesma palestra, que Raul Teixeira estava falando de reencarnação também, ele conta uma história que conheceu um casal de amigos lá do Rio de Janeiro, né? 2 servidores públicos, eles, né, tiveram um filho assim, um pouco mais adiante assim, na vida, né? Então eles já estavam quase aposentando e o filho estava assim, 17 anos, eles morriam de medo lá no Rio de Janeiro de bala perdida. Morriam de medo, né? Aquela coisa, sempre pensando, nossa, mas, né? E sabe a realidade do Rio, né? Mesmo quem não vai lá, a gente sabe que é realmente complicado, tem que saber até andar lá, uma rua que você entra assim, você está correndo um sério risco, né? É a realidade de lá. E eles tinham muito medo, mas eles tinham medo especificamente da bala perdida, né? Aí um aposentou, o outro aposentou, falaram, não, vamos sair daqui, vamos, né? E foram para Vassouras, aqui, né, no estado do Rio também, mas aqui, né, mais perto da divisa aqui com Minas, né? E compraram um sítio lá, é uma cidade universitária também, o filho ia poder estudar lá, né? E assim que chegaram lá, né, com 18 anos, o menino já passou lá no curso, começou a estudar. Eles morando lá sossegados, tranquilo, imagina sair do Rio de Janeiro e ir para uma cidade assim, bucólica, aprazível, como Vassouras, né? É uma maravilha. Com 19 anos, né, o filho jovem, já universitário, em casa, assim, no sábado, falou pro pai, mamãe, eu vou ali conversar com meus amigos na praça da cidade ali, tá? Uma pracinha de nada, assim, uma praça, uma rua de um lado, do outro, né? Estão lá conversando com os amigos, sai uma briga no bar lá, uma pessoa saca um tiro para matar a pessoa, não acerta ele, mas acerta lá do outro lado da praça o filho. Né? Ou seja, a sensação que o pai e a mãe tinham da bala perdida era algo que já estava ali naquelas experiências difíceis, né, e dolorosas que aquela família tinha que passar. Né? Eles achavam que aquilo ia acontecer no Rio de Janeiro, né, e foi acontecer ali. Né? Raul Teixeira teve muito contato com eles disseram que foi a doutrina espírita mesmo que trouxe assim, forças para eles continuarem, assim, para compreender todo esse processo, que a bala perdida, na verdade, ela tem, na verdade, sempre o endereço certinho. Se a gente achar que a bala perdida vai acertar e vai ferir, vai tirar a vida de alguém aleatoriamente, a gente não compreendeu nada da justiça e da misericórdia divina. Né? São processos complicadíssimos para a gente entender. A gente vai ter que evoluir muito para tentar entrar nesse mecanismo. Mas como que essa bala... Né? Não tem jeito. Tem um amigo meu, que o cunhado dele morava em São Paulo, aí eu não sei por qual razão lá, né, quiseram dar fim na vida dele, sequestraram ele, levaram no lixão lá, deram um monte de tiro a queima-roupa nesse cunhado, sabe? E foram embora achando que ele tinha morrido. Ele não morreu, tá lá, vivendo, né? O máximo quando ele perdeu uma perna com um dos tiros, né? Ele tomou vários tiros a queima-roupa. Vocês compreendem como que a gente precisa se colocar sobre a providência e o amparo divino? A gente faz a nossa parte, né? Mas os processos assim da reencarnação, eles vão seguir o seu curso. Como esse cunhado do meu amigo, ele não era a hora dele morrer, não morreu. Isso já tem mais de 15 anos, ele tá bem, tá vivendo a vida dele, bem, perdeu uma perna, mas né, tá muito bom, né, para quem tomou vários tiros a queima-roupa, assim. São processos assim que demonstram exatamente a justiça, a misericórdia divina, renovando essas oportunidades para nós. A gente fala desses casos assim, são escândalos, né? Vamos lembrar de Jesus? Os escândalos são necessários. Falando exatamente dessa lei de ação e reação, né? Mas ai de quem o escândalo venha. Né? Não precisa alguém dar o tiro para aquela expiação acontecer. Pode ser por outros processos, né? Mas os escândalos são necessários, no dizer do mestre amado Jesus. Né?
Acelerando aqui para a gente finalizar o quarto princípio, a comunicabilidade dos espíritos. Comunicabilidade. A mediunidade, né? É um fundamento da doutrina espírita, essa possibilidade que os espíritos têm de entrar em contato aqui com os encarnados, né? E os encarnados com os espíritos, através de um medianeiro, de um intermediário, que é o médium, né? Aí, uma coisa que a gente sempre vai ouvir por muito tempo, mas Moisés proibiu lá a comunicação com os espíritos, lá em Deuteronômio, né? É verdade, ele proibiu, está lá a proibição. Primeiro, você só proíbe algo que é possível, né? Vocês já ouviram essa proibição? É proibido ir na lua, viu? Né? Só se proíbem condutas impossíveis. Possíveis, né? Não tem jeito de você proibir algo que é impossível. Então a própria proibição já diz que havia ali a comunicação. E de fato essa proibição de Moisés, ela está de pé até hoje. Porque Moisés estava proibindo o abuso. Estava proibindo aquele comércio com o plano espiritual. Porque lá, né, descobriram, né, que dá para conversar com os espíritos dão conselho, aí para tudo iam perguntar para o espírito. Eu devo casar com essa moça aqui? Eu perguntava lá, e a gente aprende no livro dos médiuns. Né? Invoca uma pedra e a pedra vai te responder. Vai ter sempre um espírito para responder, sempre vai ter. Né? Por quê? Porque depende da gente elevar o padrão, né, da nossa comunicação mediúnica. Elevando o quê? Elevando o nível da nossa intenção. Se eu quero saber de coisas rasteiras, de coisas cotidianas, de coisas que dizem respeito a mim mesmo, né, pelo meu livre-arbítrio, pelo contexto que eu vivo, qual é o espírito que vai vir responder? É claro que não é um benfeitor. Né? Então, essa proibição de Kardec está válida até hoje. Esse comércio, né? A gente vê, né? É cartomante, leitor cigana que lê mão e tal. Tem algumas que de fato têm uma mediunidade, que tem realmente um fenômeno mediúnico ali. Não vamos deixar de lado o charlatanismo que tem também. Né? Há um comércio ali com o lado de lá, que é proibido realmente até hoje. Né? Esse comércio com o plano espiritual, que foi a proibição de Moisés. Porque Jesus, né, quando veio, né, na sua missão, quando ele sobe lá no Monte Tabor, na transfiguração, quem é que aparece lá na transfiguração? O mesmo Moisés que proibiu lá a comunicação aparece lá para falar com Jesus. Moisés e Elias. Né? E os três ficam conversando lá. Né? Ou seja, Jesus está demonstrando ali que né, o que está proibido é esse abuso. Né? A gente falou aqui do vidente, né, da cigana, mas nas casas espíritas a gente tem que ter cuidado também. Tem uma coisa que chama guiísmo, sabe? Guiísmo. É uma pessoa, é de um centro espírita e tudo que vai resolver quer perguntar para o guia. Tudo. Sabe? Que cor que eu pinto a parede? Vamos perguntar para o guia o que ele acha? Tem que... Alaor Borges, não sei se vocês conhecem, né? Alaor. Ele é um médium lá de Uberaba, ele é muito São Lourenço, depois da pandemia que ele não tem vindo mais, né? Mas ele conta que ele frequentava uma casa lá em Uberaba. Eu cheguei nessa casa lá, em 97 eu estive lá e vi essa casa. Uma casa pequenininha, bem menor, é uma casinha assim. Né? Mas é uma casa espírita que está ali cumprindo a sua missão e tinha um abacateiro na frente da casa. Né? Uberaba é cheio de árvore frutífera na cidade inteira, é mangueira, abacateira na cidade inteira. Mas essa era dentro assim da casa espírita, ali na entrada, um abacateiro enorme. Né? E sempre que, né, cai um abacate lá, imagina um abacate peso daquilo, né? E quebrava a telha, imagina o perigo de acertar alguém, né? Aí tava naquela, né? Como é que faz? Tá perigoso esse abacateiro aqui, bem na entrada, imagina acertar uma criança. Aí toda vez ia perguntar pro guia se cortava abacate. Aí o guia falava, não, os fluidos que ele ajuda no passo e tal. É o guiísmo. Porque a espiritualidade ela está aqui para nos guiar nos aspectos transcendentes, espirituais, né, da casa espírita. Não é para ver se corta ou não corta. A gente tem o nosso círculo de ação, a nossa responsabilidade. E a gente tem que usar o nosso discernimento, né, consultar, né, os benfeitores amigos em determinadas circunstâncias específicas e tal. Aí tudo bem, né? Tem um processo obsessivo grave, tem uma situação complexa, né? É outra coisa. Mas agora tudo é um guiísmo. É algo que não é o que está proibido lá por Moisés, porque a gente precisa ter o nosso discernimento, a gente precisa ter a nossa diligência, né? Então,
E essa comunicabilidade dos espíritos, essa comunicação dos espíritos vem desde o Antigo Testamento. Estão lá várias, tá lá o rei Saul conversando com seu amigo o juiz Samuel, já desencarnado, o juiz Samuel, através da pitonisa de Endor. Pitonisa é o termo para profetisa ou médium, né? Através dessa médium ele conversou, tá lá o registro todo lá da conversa, do que conversaram lá, né? Maria, quando engravida, quem vem falar para ela que ela está grávida do Cristo? O anjo Gabriel. Não é uma comunicação? Né? Esse mesmo anjo, né, Gabriel, o arcanjo, né, volta para avisar ela da perseguição de Herodes, para ele, foge daqui que Herodes está, né, tá fora da casinha, ele está querendo matar todos os primogênitos. Ele sai mesmo, né, é a fuga para o Egito, que é quando, né, acaba nascendo. Né? Jesus, na sua caminhada, com quantos espíritos ele conversou? Né? Normalmente espíritos chamados lá de demônios, né? Demônios no inglês, do grego daimon, né? Daimon no grego é espírito. Jesus conversava com esses espíritos. É que demônio, hoje em dia tem muito uma acepção assim de aquele espírito criado por mal que vai ser eternamente mal, né? Isso não existe, né? Todos os espíritos, pode imaginar qualquer o mais inferior, o mais ruinzinho que for, ele um dia vai ser espírito puro. Ele está escolhendo um caminho muito mais longo, né? Mas Jesus conversou com vários deles. Lá nas montanhas gregas de Gandhara, né? Jesus conversa com o espírito, que perguntou para o espírito que estava, né, obsidiano incorporado lá na pessoa, né? Quem tu és? E o espírito responde: sou legião, porque somos muito. Jesus, né, vai ali, doutrina, né, o espírito, ele sai e a pessoa fica curada, né? É a comunicabilidade dos espíritos, o quarto fundamento. E o último fundamento que Kardec chama a atenção nossa, a pluralidade dos mundos habitados. E é um conceito muito importante. Jesus lá em João 14, de 1 a 3, ele fala assim, não se turbe vosso coração. Crede em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Há muitas moradas na casa de meu Pai. A gente estuda isso no Evangelho ali, a gente sabe que ele está se referindo a círculos, né, dimensões espirituais e também de mundos físicos. Né? A gente olha, né, pergunta 55 do Livro dos Espíritos. São habitados todos os mundos que giram no espaço? Resposta óbvia, né? Sim. E o homem da Terra está longe, conforme supõe, de ser o único dotado de inteligência. Então a gente olha no nosso sistema solar atualmente, né, depois de 2006, 8 planetas só. Aí você olha com o telescópio e fala, mas só tem vida na Terra. A gente está sendo ingênuo, né? Só tem vida material, né? Essa vida conforme a gente conhece na Terra, né? Ou seja, a vida mais atrasada está aqui na Terra. Há dimensões espirituais de vida em todos os orbes, né? Então aqui do nosso sistema solar, a Terra é o mais atrasadinho que tem ainda a vida material. Os espíritos estão evoluindo, né, nessa necessidade de reencarnar no corpo físico, né? Um dia vai ser também dessa categoria dos outros, né? E todos os globos, né? Então, lembra? Nós falamos antes, nas palavras de Jesus, meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então a obra da criação ela é infinita, né? Finalizando assim o aspecto, a síntese, principalmente moral da doutrina espírita, né? A gente pega todos esses fundamentos, né? E a síntese moral é aquela bandeira que está deflagrada lá, né? Fora da caridade não há salvação, né? A caridade, quando a gente soma todos esses conceitos, a gente consegue compreender o porquê. A caridade é naquele sentido lá do Livro dos Espíritos, né? Lembra lá? Né? Qual o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, né? O famoso BIP, né? BIP do cristão, né? Benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros, perdão das ofensas, né? O BIP, que a gente não esquece mais. O que é caridade? É o BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Porque caridade a gente está com a ideia muito daquela, vou pegar a cesta básica ali e vou levar ali. Isso é caridade. Pode ser e pode não ser. Depende da minha intenção, né? O vereador que leva a cesta básica ali na época de intenção, ele está fazendo caridade? Não, ele está fazendo beneficência, ele está fazendo, porque a pessoa que precisa, né, não importa de quem vem, ela agradece de quem vem.
Mas aquele vereador não está fazendo caridade, não. Ele está esperando um lucro, um retorno. Então, é a intenção minha de fazer aquele ato que vai determinar se é caridade ou não. Então, quando eu estou determinado a fazer o bem ao próximo, quando eu estou tendo compaixão, quando eu estou, olhando para a dor do outro, querendo diminuir, eu estou tendo caridade. Aí, essa caridade é o que vai me salvar, é o que vai me redimir, é o que a doutrina espírita ensina, que é o nosso caminho nesse aspecto religioso moral. Quer resumir tudo, né, da parte moral da doutrina espírita, além desses fundamentos doutrinários, né, parte moral, fora da caridade não há salvação. A gente precisa desenvolver esse sentimento, é o que, né, Jesus nos ensina no Evangelho e é reforçado, né, tudo aqui pelo Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita. O nosso irmão permitiu, vou finalizar com uma poesia aqui da nossa irmã, né, Maria Dolores, muito bonita, para a gente, né, de alta espiritualidade aqui, eu gosto muito, queria compartilhar com vocês. É do livro Antologia da Espiritualidade, Onde Estiver Jesus, o nome. Onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusão, erros, falhas apareçam embora, ainda mesmo que o mal em torno desavora, esclarece, ilumina, ampara, aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora, a caridade reina, a esperança ora a hora, alteia-se mais bela, o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, humilhado ou sozinho, nas desfigurações ou nos aleives do caminho, inflama-te de amor, sol ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera, a bondade, o perdão, a decisão, a paz, a fé sincera, para a glória da vida, para a redenção do mundo. Muito obrigado pela atenção de todos, muita paz e muita luz. Até a próxima.